Eu queria iniciar a minha fala lamentando a decisão da eminente ministra do Supremo Tribunal Federal, que impede, neste momento, o depoimento do governador do estado do Amazonas nesta CPI. E digo impede porque é uma decisão, no mínimo, dúbia. Ele pode vir, mas vindo, pode ir embora. Eu não quero descer aqui ao mérito da decisão liminar da ministra Rosa Weber, por quem tenho respeito, mas o Supremo, penso que vai submeter essa decisão ao colegiado, porque nós estamos diante de duas decisões contraditórias do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Na mesma condição, o ex-ministro general Pazuello recorreu ao Supremo Tribunal Federal e, naquele momento, o ex-ministro não teve assegurada a possibilidade de não vir à CPI. Não lhe dava à decisão a faculdade de não comparecer, mas somente de ficar em silêncio no caso de pergunta que entendesse pudesse incriminá-lo. Agora, dá a possibilidade do acusado por crimes, do investigado, de não vir à CPI. Veja, senhor presidente, nós estamos diante de uma CPI que objetiva investigar ações tanto do governo federal, quanto dos estados, quanto dos municípios. E quando nós partimos para o campo da investigação contra a corrupção, nós temos uma decisão que nos impede de avançar nessa direção. É de se lamentar. Pela primeira vez na história, nós temos um governo federal que quer a investigação. Não se opõe à investigação dos seus quadros, do que aconteceu dentro do seu governo. Quer tudo às claras. Até agora, nenhum membro do governo federal se negou a vir nessa CPI. Todos vieram, todos compareceram, todos responderam, e mesmo tendo direito, aqueles que recorreram ao judiciário de permanecer em silêncio, falaram. Agora, um governador que é acusado por crimes gravíssimos, acho que ele perde uma oportunidade de vir a essa CPI esclarecer os fatos, as acusações gravíssimas. Agora, apenas um exercício de futurologia. Se essa decisão da ministra, que se atém ali aos aspectos apenas pertinentes ao habeas corpus, ela não adentra ao mérito do impedimento ou do não impedimento, eu entendo que não há impedimento dos governadores vir quando há presença de recurso federal. Recurso federal atrai a competência federal para investigar. Simples assim. Agora, não vindo, se confirmando uma decisão e extensiva ao impedimento dos governadores de virem aqui, sabe o que essa CPI vai fazer, senador Marcos Duval? Nós vamos trabalhar com os temas quentes da CPI. Quais são eles? Cloroquina, carta da Pfizer, gabinete paralelo, Copa América e passeios de moto do presidente. Porque se nós não pudermos investigar o que foi feito com os recursos federais, se nós não pudermos fazer a apuração da corrupção, os temas que sobrarão para a CPI são esses que eu acabei de pautar. Tem ápice e MS também. 3 minutos, se o senhor permitir aqui, para me solidarizar. Os colegas que falaram antes de mim aqui, eu quero dizer que essa decisão, na madrugada do Supremo Tribunal Federal, frustrou o povo brasileiro. O povo brasileiro que quer a verdade, toda a verdade, e não apenas uma parte da verdade. Temos que investigar sim o governo federal, faz parte do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, mas temos que investigar também os bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios, que faz parte do meu requerimento, senador Renan Calheiros, que foi aprovado por 45 senadores da República, a maioria dessa casa,
e que hoje seria o dia tão esperado do primeiro depoimento, e veio essa decisão que eu espero realmente que se reverta com esse recurso do Senado Federal. Eu passei alguns dias trabalhando em perguntas. Me sinto até desrespeitado, porque trabalhamos na equipe desde o final de semana para fazer as perguntas, senador Eduardo Braga, para o governador Wilson Lima, mas ele não veio. Eu tenho convicção, senador Marcos Duval, que essa decisão não vai abrir precedente, espero, e acredito realmente no bom senso, porque é um desejo, um anseio legítimo do povo brasileiro saber o que é que aconteceu com esses bilhões de reais, que não abra precedente para outros governadores.